Boa noite, sejam bem-vindos ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro, neste dia 27 de março de 2017. 27 de março é o dia que nós comemoramos 70 anos de trabalho de divulgação do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele, há 70 anos atrás, começou a sua trajetória como expositor em Aracaju, em Sergipe. E hoje ele está completando 70 anos. A nossa homenagem a Divaldo Pereira Franco por todo este trabalho de dedicação. Mais de 14 mil palestras, Viajou por mais de 60 países. Fundou a Mansão do Caminho em 1952, por onde passaram milhares de criaturas, milhares de pessoas. Divulgando o Espiritismo, psicografou mais de 250 livros. Então é um homem de Deus. É uma criatura de Deus, particularmente para mim é o homem de bem, o maior homem, a maior pessoa de bem que eu já conheci. Então nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Quem quiser pode fechar os olhos, senão fiquem à vontade. Agradecendo a oportunidade de estarmos hoje reunidos no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Eduardo de Carvalho Monteiro, para estudarmos um pouco mais acerca do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Que Deus nos ilumine, nos envolva. Invocamos a proteção dos Espíritos protetores e amigos, que eles possam envolver todo o nosso centro, que possamos receber todas as energias positivas, tranquilizarmos o nosso espírito, esquecermos as preocupações do dia a dia, para focarmos aqui neste estudo, para focarmos na lembrança do Evangelho de Jesus, que será um bálsamo para as nossas aflições, será um bálsamo para as nossas inquietações. Que Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, possa nos envolver num clima de muita paz e amor. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre esse tema da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que se encontra no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos estudar especificamente os itens 18 a 21, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é assim: algumas religiões derivadas do cristianismo, principalmente os protestantes, não os católicos, mas principalmente os protestantes, eles declaram que quando a alma morre, o Espiritismo nos ensina o seguinte: quando o espírito está encarnado, é uma alma; quando está desencarnado, é um espírito. Então, é uma nomenclatura do Espiritismo. Mas os católicos acreditam que nós continuaremos vivos. Ou vamos para o inferno, ou vamos para o paraíso, purgatório, etc. e tal. Mas alguns protestantes acham que nós vamos ficar dormindo. Nossos irmãos protestantes, alguns, protestantes nem todos, eles afirmam que sim. Então vamos ver, primeiramente, se vale a pena nós orarmos pelos mortos. Primeiramente, o entendimento se os espíritos, ao desencarnar e ao se libertarem do corpo, estão acordados ou estão dormindo. Primeiro fato literal, vamos ver aqui uma parábola. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Lázaro está dormindo ou está acordado?
vamos levar o pé da letra, como muitas pessoas levam a Bíblia. O Lázaro está dormindo ou está acordado? Está acordado, né? Então, se é para levar o pé da letra, vamos levar o pé da letra. Tá bom. E Abraão lhe respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não sucedam, venham também eles para este lugar de tormentos. E Abraão lhes disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então veja, tanto Lázaro, né, como o rico estão acordados, não estão dormindo. Concorda ou não? Muito bem. Segundo fato literal, Apocalipse capítulo 6, versículos 6 a 10. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, no livro de Apocalipse, está no Novo Testamento, aqueles que tinham morrido pelo testemunho da palavra, perguntando: até quando, não é? Nós vamos, tu, Deus, não vingas? Eles estão dormindo ou estão acordados? Estão acordados, não é? Muito bem. Terceiro fato literal. Esse aqui talvez seja um fato mais conhecido de todos, não é? Terceiro fato literal, Marcos 10, versículos 1 a 10. Então, o que diz lá no Marcos? Disse-lhes mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus, já chegando com poder. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte, a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra se poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, que falavam com Jesus. Aí, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é estarmos aqui. Disse Jesus: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, Pedro ficou tão impressionado com as vestes de Jesus resplandeceram, ficou tão branco, e eles ficaram tão impressionados, porque eles estavam vendo Elias e Moisés. Eles falaram: poxa, vamos fazer uma cabana, um para ti e as outras 2 para Elias e para Moisés. Estão acordados ou estão dormindo? O Elias e o Moisés? Acordado. Então, aqui umas figuras que eu peguei na internet para a gente registrar melhor esta cena, né? Elias, Moisés, né? Aqui um outro artista, e assim vários artistas retratados. Literalmente, Moisés e Elias estavam acordados. Então, haviam morrido, né? Estavam no mundo espiritual e vieram se comunicar com Jesus. Então, vimos 3 fatos literais. Vamos ver a primeira evidência. Primeira evidência em Filipenses, capítulo 1, versículos 23 a 24. Mas de ambos os lados estou em aperto. Então, esse aqui é o Paulo. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Então, o Paulo estava falando: olha, eu tenho vontade de morrer porque para estar com Cristo. Mas, todavia, eu fico pensando em vocês e na missão que eu tenho aqui com vocês. Então, será que Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu quero morrer para ficar dormindo ao lado do Cristo? Não, né? Não dá, né?
Sim ou não? Então ele tinha esse desejo de continuar trabalhando, né? Quando ele desencarnasse, morresse o corpo, ele ia se sentir feliz de estar ao lado do Cristo. Então essa é uma evidência. Está claro que o desejo do Paulo não era estar com Cristo para ficar dormindo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Muito bem. Segunda evidência. Segunda evidência é quando Jesus foi crucificado, Jesus falou, Jesus, o bom ladrão, né, entre aspas, que não tem bom ladrão, tem um ladrão, né, que pode ser melhorado, pode se arrepender, mas a gente conhece como bom ladrão, né, que pediu ajuda, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Será que Jesus está falando, em verdade te digo, hoje estará comigo para ficar dormindo? Também não é? Então é uma segunda evidência do bom ladrão, né? Do ladrão que se arrependeu. Se não estão dormindo, podemos orar pelos mortos? Então, se o pessoal está dormindo, podemos orar pelos mortos? Sim ou não? Muito bom. Então, estamos de acordo, ao menos com isso, e com o catolicismo também. Primeiro fato literal, Timóteo. Timóteo 1, versículos 16 a 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ou seja, aqui na verdade, ele está orando para Onesífero, né? O nosso entendimento é que Onesífero já tinha partido, já tinha morrido. E ele está pedindo aqui para que Onesífero possa ser auxiliado. Primeiro fato literal para que nós podemos orar. Segundo fato literal, em Macabeus. Judas, Macabeus é assim, né? É interessante porque você encontra o livro de Macabeus na Bíblia Católica, mas não encontra o livro de Macabeus nos livros protestantes. Então eles não aceitam. Mas vamos aqui analisar. Judas ele era um guerreiro, né? Um guerreiro de Israel. E o que aconteceu? Depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Então ele ofereceu um sacrifício para orar pelos mortos, mas os protestantes, né, aqueles que acreditam que a gente vai ficar dormindo, eles não acreditam no livro de Macabeus. Mas nós vimos aqui a oração de Paulo para Onesífero e essa oração que foi encomendada por Judas por 2.000 dracmas. Então vamos fixar aqui as ideias. Vamos ver esse quadro. Fatos literais. Olha, Novo Testamento. A alma do homem rico, após a morte, clamando ajuda. Certo? Ele estava acordado. Se a gente for levar literalmente, a gente poderia explicar essa passagem também pelo sentido psicológico, mas isso é uma outra palestra. Mas vamos atentar aqui ao fato literal. Ele está acordado. O Novo Testamento. Almas que haviam sido mortas pela palavra de Deus, pedindo justiça. Levantaram o quinto selo. Estão acordados. No Novo Testamento, Moisés e Elias conversando com Jesus. Então aqui está todo mundo acordado. Muito bem. Evidências. No Novo Testamento, Paulo exulta em morrer para estar com Jesus. Obviamente, acordado, né? E não dormindo, que não faz sentido algum, né? Filipenses. Segundo, Jesus promete que o bom ladrão, né, o bom entre aspas, estaria no paraíso com ele naquele dia, e não dormindo, né? Então assim, portanto, estas almas estão acordadas e não dormindo. Fatos literais. Primeiro, Novo Testamento. Paulo ora por seu amigo Onesífero, que já havia morrido. 2 Timóteo. Segundo, Velho Testamento. Judas, né, o guerreiro Judas, ora por seus soldados que foram mortos em batalha, em Macabeus.
Portanto, a oração aos mortos é válida e se encontra no Evangelho. Tá certo? Não? Pelo menos até onde a gente conseguiu entender. Bom, agora o Allan Kardec, neste capítulo que fala sobre oração para os mortos, os espíritos sofredores, a gente faz a seguinte pergunta: os espíritos estão acordados, tá certo ou não? Se nós estamos acordados, nós vamos para o mundo espiritual. Será que se nós orarmos para estes espíritos, vai ter algum efeito esta prece? Semana passada teve aqui o Alfonso, né, e falou para vocês sobre a eficácia da prece, sobre as preces inteligíveis, que a prece tem que ser com o coração, não é? Certo ou não? Muito bem. Bom, então, os espíritos solicitam preces? Não se estivessem dormindo e nada pudesse ser alterado. Não é? Se a gente não pode alterar, não adianta nada nós orarmos. Correto ou não? Muito bem. Sim, porque se eles solicitam preces, sim, reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento mau. Ok? Então, se nós temos, né, um espírito que desencarnou em sofrimento, não é? Toda a oração que nós fizermos a este espírito vai, de alguma maneira, ajudá-lo. Não é? Talvez ele não esteja tanto em desespero, talvez esteja em tanto sofrimento, que ele possivelmente não receba de imediato essa oração, essa energia, mas essa energia uma hora vai chegar. Então vale a pena nós orarmos para ele, porque essa energia ela vai envolvendo esse espírito, e a hora que realmente ele se sentir tocado, se arrepender, obviamente que ele vai ser ajudado, né? É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos, porque é uma energia que a gente vai emitindo para esse espírito, não é? E ele vai recebendo. Olha, o ar é o veículo do som. Vocês estão aqui nesta sala e estão me ouvindo, mas quem está lá na rua, lá fora, ou daqui a 2 quadras, não está ouvindo. Os espíritos nos explicam que não existe o vazio no universo. O universo, ele é preenchido por uma energia. Os espíritos nos dizem que essa energia chama-se fluido cósmico universal. Se o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, quando nós pensamos, quando nós oramos para este nosso ente, para este nosso parente, para este nosso amigo que desencarnou, nós vibramos positivamente, pedimos a Jesus e a Deus que o ajude, e nós criamos essa energia positiva, né? Esse nosso pensamento vai gerar uma energia positiva e vai chegar até este espírito. Aonde, Luciano? Pode ser a maior distância possível, não é? Que vai chegar. O universo, ele é totalmente preenchido por esse fluido cósmico universal. Portanto, o nosso pensamento chega, não é? O nosso pensamento vai chegar. A prece, mais hora, menos hora, tocará este indivíduo. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada a penas eternas. Em outro caso, portanto, a prece seria inútil. Então tem pessoas que não acreditam. Olha, você vai ser remetido para o inferno, etc. Teu destino está totalmente selado, não dá para fazer nada. Admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos, se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Será que, vamos supor que eles realmente sejam lá enviados para o inferno, o destino está selado, não vai mudar nunca mais? Será que essa prece não vai aliviar alguma coisa? É cristão a gente não orar pelos mortos?
Claro que não. Então Allan Kardec fala, na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça por ele, é proibida uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Se na Terra, as pessoas que estão lá, nas prisões, nós vamos até ela, a mãe vai até o seu filho, o pai vai até o seu filho, as pessoas vão até as cadeias, vão levar o evangelho, vão levar uma palavra. Se na Terra a gente vê movimentos caridosos, por que no mundo espiritual a gente não poderia orar por eles? Não é? Ainda mais sabendo, não é, que a vida continua e que realmente o inferno não existe. Não é? Muito bem. Aí o Allan Kardec continua. Quando alguém está atacado por mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Quando a pessoa está sofrendo de um câncer, está sofrendo de um sofrimento, uma doença atroz, a gente abandona as criaturas? Não, não é? Muito bem. Então Allan Kardec fala, uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Uma crença que endurece o coração, não dá, não cabe. A questão 665 de O Livro dos Espíritos. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Então Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação de Jesus é para que nós possamos amar as pessoas que estão encarnadas, mas amar também os desencarnados. E amar os desencarnados, imagine, a pessoa perde, ou melhor dizendo, se separa, porque nós não perdemos os nossos parentes. Ah, eu perdi meu filho. Não, a gente não perde o filho, não perde o esposo, não perde a esposa, não perde o parente, a gente se separa. Nós perdemos objetos nós perdemos, mas as pessoas, elas se separam. Não é? E o legal do Espiritismo é que ele nos consola, nos dá esperança, porque todos nós viemos do mundo espiritual, estamos temporariamente aqui, vamos voltar para este mundo espiritual, e se algum parente nos antecipou, se alguma pessoa amada se antecipou, nós estamos separados temporariamente, nós vamos nos encontrar. E digo mais, podemos nos encontrar antes mesmo de nós desencarnarmos, no momento do sono. No momento do sono é o corpo que descansa. O corpo descansa, mas o espírito continua ativo. É como se fosse o espírito. Imagine um poste, um balão preso a um poste, e ele fica balançando o balão. O cordão é como se fosse o perispírito. O poste, o corpo, e o espírito, o balão. Uma analogia, uma comparação, né? Uma analogia. Então o perispírito, ele é semimaterial, une-se a parte material à matéria e a parte espiritual ao espírito. Ora, no momento do descanso do corpo, há um semidespreendimento do espírito, ou seja, há uma semi-morte. E durante o nosso sono, nós podemos nos encontrar com esses parentes, com essas pessoas, né? Podemos ser levados para instituições de ensino, instituições de trabalho, e os Espíritos nos dizem, né, em O Livro dos Espíritos, que muitas vezes a pessoa desencarna e encontra a obra que ela fez durante a vida, quando o Espírito estava encarnado, ela encontra a obra completa do que no período em que ela estava encarnada. Não é? Então, ou seja, a gente pode se encontrar. Não é? Muito bem. Mas Allan Kardec, no livro do Evangelho, ele fala: outros se fundam numa razão mais especial, a imutabilidade dos desígnios de Deus. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se a adorá-lo. Não, você não pode pedir a Deus, porque se você pedir a Deus, não vai mudar.
Não vai mudar. Você tem que orar para o indivíduo enquanto ele está aqui. Uma vez eu estava terminei de fazer uma palestra no Centro Espírita Nosso Lar, casa da André Luiz, e veio uma mãe desesperada. Ela era protestante. E ela perdeu, vício de linguagem, né? Ela se separou de um filho adotivo que tinha 19 e um outro que tinha 26, se não me falha a memória. E os dois haviam sido assassinados na mesma noite. Estavam envolvidos com droga, com tráfico, etc. Né? E ela foi à igreja que ela frequentava e pediu para o pastor orar por eles. E o pastor falou, não, de jeito nenhum. Exatamente como o Kardec está falando aqui. A gente não pode mudar o desígnio de Deus. Imagine uma mãe, não é, que se separou de um filho adotivo de 19, um de 26, morreram tragicamente, assassinados. Se perderam pelas drogas, pelos vícios, se separar de dessas duas criaturas e pedir ao pastor para ele orar, ele não quis orar, porque não, já está definido, já era. Que consolo tem essa mãe? Qual é a consolação que ela encontrou nessa religião? Não encontrou consolação alguma. Agora, nós estamos dizendo aqui para vocês que os espíritos continuam vivos, que os espíritos continuam acordados, que as nossas orações por eles vão surtir efeito, que eles podem se arrepender, por exemplo, neste caso, não é? Mas nós não precisamos orar só pelas pessoas que estão em sofrimentos. Nós podemos orar pelos nossos parentes queridos, por quem nós quisermos, né? Então veja, como as pessoas ainda muito pouco compreendem da vida espiritual. A questão 664 do Livro dos Espíritos. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, né? Então pela prece provoca o seu arrependimento. Então é claro, a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa fez muitas coisas erradas, ele vai responder, não é? Nós não respondemos aqui na Terra. No mundo espiritual ele também vai se sentir, né, muitas vezes oprimido, a sua consciência vai estar pesada pelos atos errados que ela fez, mas a nossa prece vai, obviamente, trazer alívio. Então, em resumo, é o seguinte: o homem errou. Se ele não errou, o que acontece? Ele está progredindo, ok? Se ele errou, responderá de acordo com as suas faltas. Sofrerá eternamente? Sim ou não? Não. Até o Papa Francisco, porque o João Paulo também havia falado que o inferno não existe. O inferno não existe. O Papa Francisco, ele falou sobre isso. Então, não vai sofrer eternamente. Agora, se não vai sofrer eternamente, a duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno ao bem. Tá. Então, ele se arrependeu? Se ele não se arrependeu, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar nesse ciclo aqui, tá certo ou não? Agora, se ele se arrependeu, o que acontece? Deus ouve e me concede esperança. Então, com as nossas preces, inspiramos a vontade de um espírito melhorar. Então, o espírito se arrependeu e Deus lhe dá esperança e lhe dará outras oportunidades de reencarnar. Então, ou seja, nós estamos aqui reencarnados. Todos partiremos para o mundo espiritual. Luciano, quantas vezes nós vamos ter que reencarnar? Qual é o nosso objetivo da encarnação? O objetivo da reencarnação é nós progredirmos, desenvolvermos a nossa intelectualidade, desenvolvermos a nossa moralidade, não é? Sermos pessoas melhores e vamos desencarnar. Quantas vezes nós vamos necessitar reencarnar? Quantas vezes? Depende de como a gente agiu aqui, né? Depende de como a gente agiu aqui. Quantas vezes, Luiz? Então, como é que é? Nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem
Muito bem, porque ainda nós estamos no mundo de expiação e de provas. E depois do mundo de expiação e de provas vem o mundo regenerador, superior, celeste. Porque todos nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, porém candidatos à angelitude, candidatos à perfeição. Então a pessoa errou, está no mundo espiritual, está sofrendo, vamos orar. Essa oração vai chegar até ele e ele vai se arrepender, ele vai tentar tomar um novo rumo, os espíritos amigos vão ajudá-lo e etc. Ele vai programar uma nova vida. Questões 320 a 329, comemoração dos mortos funerais. Portanto, a gente está fazendo um recorte, obviamente, do Evangelho, algumas questões do Livro dos Espíritos, etc. É interessante que os senhores e as senhoras estudem estas questões, 320 a 29. Eu separei hoje aqui a 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam a terra, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, pelos doentes e pelos obsedados. São 46 sugestões de preces. Ah, Luciano, eu não sei fazer prece. Eu não sei fazer prece para mim, eu não sei fazer prece para o outro, eu não sei fazer prece para ninguém. Tá bom, vai lá no Evangelho, não é? São 46 sugestões de preces. E hoje eu trouxe aqui para mostrar para os senhores um exemplo de como nós podemos orar para um espírito que desencarnou e que possivelmente possa estar em sofrimento. A gente pode fazer uma prece para um parente desencarnado pedindo alguma coisa, pedindo ajuda? Se esse parente desencarnado tiver condições de te ajudar, possivelmente ele vai te ajudar e se tiver essa permissão, não é? Mas se não tiver, como é que ele vai te ajudar? Não é? Claro que você pode. Na prece nós devemos louvar a Deus, né? Agradecer e pedir. Geralmente a gente só pede, né? Pede. A gente não louva a Deus, né? Pela sua grandeza, pela sua... Hã? Pois é, como é que a gente não tem certeza, mas assim, se a gente tiver uma certeza que está numa situação boa, podemos orar por ele, né? Sofrer, né, eu acho. Se é uma mãe, um filho que está pedindo. Depende da evolução, Você isso. pode estar em algum lugar ainda não sendo ajudado, né, na ultrapassagem. Olha, não há dúvida que se nós estamos solicitando um conselho, solicitando uma ajuda, nós devemos sempre pedir para quem? Para o nosso Pai, Deus, claro, Deus, ótimo, podemos pedir para Deus. Mas antes de nós chegarmos a Deus, nós devemos pedir para quem? Para o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, porque todos nós no mundo temos um guia espiritual. Sim ou não? Um anjo da guarda, um espírito protetor. Luciano, nós estamos em 7,5 bilhões, ou 7 bilhões e 300. São 7 bilhões e 300 milhões, 7 bilhões e 300 milhões de espíritos protetores, anjos da guarda. Não há ninguém neste mundo que esteja sem o espírito protetor. Então nós estamos querendo pedir um conselho, pedir uma ajuda, vamos pedir uma ajuda para o nosso anjo da guarda. Às vezes esse espírito, nosso amigo, nosso parente, talvez não esteja em condições de nos ajudar, nos atender, não é? E se nós pedirmos para o nosso anjo da guarda, para Deus, nosso Pai, com certeza Ele enviará outros espíritos amigos, não é? Para também nos ajudar. Está claro ou não? Muito bem. Então a prece é o seguinte, o Allan Kardec fala assim, ó, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre o espírito de fulano. Aí você cita o nome da criatura aqui, né, que desencarnou, tá certo? Bons espíritos que tende o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar os seus olhos,
um clarão de esperanças, e que a divina luz nos esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrir os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento, fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, e que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem dele se compadece e deseja toda a felicidade. Tá certo? Então é um exemplo de prece que nós podemos fazer aos nossos irmãos. Ok? Bom, então vamos um pouco aí para a parte também de consolação. E para a parte de consolação, eu separei 2 mensagens da Joana de Ângeles. Não é porque não é simples, não é fácil. Eu entendo que o sofrimento mais difícil para nós passarmos na Terra é quando nós nos separamos de alguém que já partiu, não é? Quem já passou por isso sabe, quem se separou da mãe, do pai, de um irmão e etc. Eu nunca me separei de uma pessoa tão importante, meu pai, minha mãe. Eu me separei de algumas namoradas, que eu sofri bastante, mas nem chega aos pés, né? Mas eu sofri bastante, perdi uns 7 quilos, teve uma época lá e tal. Mas não chega nem aos pés, né, de você se separar de um pai, de uma mãe que você ama, que você gosta, de um parente, de um irmão. Então, é um negócio sofrido, né? Ainda mais quando você, por exemplo, se separa de um filho que desencarnou por se suicidando, um filho que desencarnou porque usou drogas, ou, por exemplo, essa outra criatura, não sei se vocês viram, a criatura foi assistir o jogo do São Paulo e Corinthians e pulou por causa de 20, 30 reais, alguma coisa assim, pulou de um lado para o outro e desencarnou e morreu, porque o estádio do Morumbi é um estádio, né, da arquibancada, deve ter uns 10 andares. Então, assim, uma morte sem sentido, né? Então, imagine essa mãe, né, recebendo a mensagem que o filho foi assistir o jogo e morreu por causa disso. Então, são momentos bastante difíceis, inclusive para esse espírito também, porque provavelmente na sua juventude, né, ele talvez nem tenha percebido o que aconteceu com ele até agora. Portanto, a gente trouxe aí alguma mensagem de consolação para a gente buscar no Espiritismo estas palavras de alento, essas palavras de consolo, essas orientações que os Espíritos nos trazem para que possamos nos manter firmes, né, para passarmos por estas dificuldades. Então a Joana, ela fala assim, ó, depois que partiram do círculo carnal, aqueles a quem amas, tem a impressão que a vida perdeu a sua finalidade. Então, é um momento difícil. Olha, imagine a mãe desse rapaz, né, de ontem, né? Imagine a mãe dessas pessoas, né, quando a gente vê na televisão, né, as pessoas que vão cometer crimes e são assassinados, né, são mortos pela polícia, outros criminosos que assassinam pessoas e também são mortos, etc. Então é muito difícil para essas mães, para essa família, né? As horas ficaram vazias, né? Enquanto uma angústia que te dilacera, uma surda desesperação que te mina as energias, né? Se fazem constante dos teus momentos de demorada agonia, né? Então, estiver ao teu lado como bênção de Deus, clareando o teu mundo de venturas, e como lume da tua presença, não pensaste, não te permitistes acreditar na possibilidade de que eles pudessem preceder. Então, a situação difícil, né, de uma mãe, de um pai, né, que se separou de um filho, né, porque não acreditou que eles pudessem partir antes, né? Partir antes, seja qual fosse a situação. Então essa imagem é a imagem que muitas pessoas se sentem, né, um vazio existencial, né, sombrio, né? Ante essa situação, o futuro se desdobra sombrio, ameaçador.
e interrogas como será possível prosseguir sem eles. O teu coração pulsa destroçado e a dor moral se transforma em punhalada física que revolve a lâmina que macera em lâmina. Alguém já se separou de um ente querido? Aqui? Não é mais... Hã? Não é mais ou menos isso que a gente sente, né? A gente não sente o chão, a gente, puxa, ele foi na minha frente, né? Ou, às vezes... Meu irmão mais novo, tinha 30 anos. Não é? Então você fala, Já faz poxa... 20 anos e eu ainda Não é? não estou aceitando. As saudades, né? Então é difícil, mas o Espiritismo nos dá essa consolação, não é? Então ela fala, temes não suportar tão cruel sofrimento, né? Então você está dizendo, né? Depois de 20 anos, né? Ainda você tem aquela saudade, aquele sentimento, né? Mas não pode mais ser desesperado, porque às vezes bate o desespero na pessoa. Os pais perdendo um filho, a situação deles, a minha mãe. Pois é. Não é fácil. A minha avó, ela se separou também de a mãe minha avó teve 11 filhos. E um filho morreu aos 30 anos na represa Billings. Morreu afogada. E meu pai conta que ela ia no cemitério lá depois de muitos anos, minha avó era católica, depois de muitos anos, ela ia no cemitério e tinha um monte de filho, né? Um monte de filho, imagine, um monte de neto, um monte de bisneto, e uma família grande, né? Mas para a mãe é sempre difícil, né? Então a gente teme não suportar tão cruel sofrimento, mas a gente vai conseguir superar, vai conseguir, porque os nossos filhos, né, os nossos filhos são de Deus, né? São de Deus, eles estão emprestados para nós, mas são filhos de Deus. Muito justa, sim, tuas saudades e sofrimentos, não porém a ponto de levar-te a desequilíbrio, a morte da esperança e da revolta. Portanto, a gente tem saudade, claro, não é? Mas não podemos nos revoltarmos contra Deus, porque nós estamos aqui de passagem, os nossos filhos são nossos tutelados, podem nos antecipar, podemos ir na frente deles, as pessoas se separam, né? Nós vamos nos separando, e o que nós não podemos ter é uma revolta contra Deus, não é? Porque se nós nos revoltarmos contra Deus, aí tudo piora. Os seres a quem amam e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento, eles sobreviveram. Portanto, aí a esperança do Espiritismo dizendo, olha, eles sobreviveram, né? Esse nosso estudo que nós estamos fazendo, eles continuam vivos, eles continuam acordados, não é? E nós podemos ajudá-lo na medida das nossas possibilidades. Aguarda um pouco enquanto, orando, a prece te endoarize a alma e os envolva no rumo por onde segue. A vida seria um engodo se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa, não é? Então, assim, a vida seria um total engodo se tudo com a morte acabasse, né? Se morresse, acabou, não existisse mais nada. E não é isso que ocorre, né? Não te imponhas mentalmente, então a Joana ela fala assim, ó, não te imponhas mentalmente altas doses de mágoa. E ela continua, interrogações pressionantes arrojando na direção deles os petardos vigorosos de incontida aflição. Então veja, a pessoa, não é? Vamos supor, vamos fazer uma análise aqui, uma análise rápida, lá os nossos jogadores de futebol, os nossos jornalistas que morreram naquele trágico acidente na Colômbia. Foi uma separação brusca, momentânea, ninguém esperava, eram jovens, etc. Então, o que acontece? Já é difícil para quem está desencarnando nessa situação, não é? Já é difícil. Se a pessoa não tem um preparo espiritual, se ela não estudou nada sobre o mundo espiritual, é difícil, muitas vezes demora um pouco para o espírito, quando desencarnar, se encontrar no mundo espiritual, entender essa situação. Agora, o parente que está aqui, não é, vivo, como nós estamos, se ele se desespera, se ele se magoa, se ele não se revolta contra Deus, nós não estamos aqui estudando que o ar é o veículo do som e o fluido é o universal, o fluido cósmico universal, o veículo do pensamento. Então esse desespero, essa revolta, esta mágoa vai chegar até eles. Então se eles já estão passando um momento de dificuldade, o desespero dessas pessoas que ficaram, se continua ainda,
pior para eles. Então, a gente precisa se colocar no lugar dessas criaturas que partiram e se colocar nesse lugar. O que nós gostaríamos de estar recebendo daqueles nossos parentes que ficaram aqui no mundo? Boas vibrações, né? Uma prece luarizante, uma prece calmante. Caso contrário, vai prejudicar mais ainda. É difícil, né? Os primeiros momentos são difíceis. Mas se a pessoa entra, né? Entra num momento de não aceitação, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, 2 meses, 3 meses, precisa de um tratamento psicoterápico, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar uma ajuda, né, especializada, vai ao centro espírita, toma passe, vai receber ajuda, né, porque a vida continua e a pessoa não pode ficar em constante depressão. E ela fala, o amor quando verdadeiro, o amor vence quando verdadeiro qualquer distância e é ponte entre abismos encurtando caminhos, tá certo? Então, faze-te teu turno digno deles, da sua confiança, e unge-te de amor com quem enriqueça as outras vidas em memória deles, e por afeição a eles. Então, as pessoas que partiram, se nós os amamos, se nós os queríamos bem, que nós possamos honrá-los, que nós possamos trabalhar no bem, em benefício da sua memória, em benefício da memória deles, não é? Se nós gostamos dessas pessoas, que possamos erguer a cabeça e trabalhar para que possamos honrar a memória dessas criaturas, certo? Não te permitas mais em termos de adeus, e sim expressões de até logo mais, nós vamos nos encontrar com eles. Não desesperes se a saudade te martiriza ante a ausência deles, estão ausentes só em corpo físico. Pensando neles, envolve-os na prece lucilante benéfica. Estejam como estejam, receberão os teus pensamentos e deles retirarão precioso conteúdo que os reconfortará valiosamente. Assim, recorda-te com ternura e amor, desejando seres úteis. Conjecturando em torno de suas vidas, traze à tela mental os que fizeram de bom as suas horas ditosas. Então, as pessoas ficam assim, puxa, eles partiram e agora o vazio, eu não consigo viver, eu estou sem chão. Vamos nos lembrar dos momentos felizes, não é? Todos tivemos momentos felizes. Vamos nos lembrar desses momentos felizes e vamos honrar esses nossos irmãos praticando o bem. Entrega-nos a Deus, confia em Jesus. Diante dos que partiram em direção à morte, assume o compromisso de te preparar-te para o reencontro com eles, na vida mudante. E não adie realizações superiores que serão valiosas. E ela fala aqui, reflexiona, presta atenção. Eles partiram, mas nós também partiremos. Nós também partiremos. E daqui nós não vamos levar absolutamente nada de material. Nós vamos lembrar as nossas boas ações. E vamos responder pelas nossas más ações. Pelas nossas boas ações, vamos ser, obviamente, recompensados, reconhecidos. E pelas nossas más ações, vamos ter que responder. Então, eles partiram, nós nos separamos, não é? Estejam esses espíritos, nossos amigos, em condições boas ou partindo em condições difíceis, nós também vamos partir. Então é importante nós pensarmos, pouco a pouco, dia a dia, sobre a condição da morte. E nós vamos partir também. Diga, Luiz. Há recompensa? Há recompensa? Claro que há. Não, mas que obrigação. Como você fala? Você fez o que tinha que ser feito. Meu filho, correto. Você fez o correto. Então é claro que você vai ser reconhecido. Se você fez o bem, você vai ser reconhecido. Vide Francisco Cândido Xavier. Então, Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Que negócio é esse, Luciano? Deixar que os mortos enterrem os seus mortos? Porque há muitos que estão vivos, mas estão mortos. A morte é abstrata, porque estão envolvidos nas drogas, nos crimes, no sexismo, né? Na egolatria, na corrupção, e etc, etc. Então, estão vivos, mas mortos para a vida. Enquanto Francisco Cândido Xavier trabalhou
né? Psicografou mais de 400 livros, consolou milhares de pessoas, dedicou-se para a humanidade, assim como Divaldo Pereira Franco, e a morte para Francisco Cândido Xavier foi a libertação. E Chico Xavier, nada mais, nada menos, foi recebido por quem? Por Jesus. Chico Xavier foi recebido por Jesus, conforme a informação do Espírito Joana de Anges, através da mediunidade de Divaldo Franco. Então é claro, se nós fazemos o bem, nós temos que fazer o bem sem esperar recompensa. Mas Deus é tão bom, Ele é tão justo e perfeito, que se nós estamos fazendo bem sem ostentação, claro que nós vamos ser ajudados, claro que nós vamos ser reconhecidos, assim como aqueles que fazem mal, que praticam o mal, vão responder pelos seus atos. Então é importante nós meditarmos, porque apesar de nós estarmos muitas vezes com saúde, nós vamos morrer, certo? Então, a gente gravou esses comentários, a gente tem um canal no YouTube, quem quiser pode se inscrever lá, quem quiser entrar em contato é só mandar um e-mail, não é? Perguntas, dúvidas, esclarecimentos, concorda ou sem corda? Um ente querido, ele pode, um parente, ele pode reencarnar, a gente está um pai. É possível, É possível? é possível. Antes de eu partir? É possível, mas não que isso seja uma regra. E vem para a família? É possível. Se tiver possibilidades, né, se tiver alguém que casou e que queira ter filhos, é possível. Porque o tempo, ele não tem um tempo, Né? Então não existe... Quanto tempo você vai ficar no mundo espiritual? O quanto for necessário. Não é? É verdade que nós estamos em 7 bilhões, mas tem mais de 20 bilhões de espíritos. Então, no mundo espiritual. Então, isso aqui é um vestibular. Nós passamos num vestibular. Então, vamos fazer a pena valer, né? Façamos valer a pena a nossa vida. Alguma dúvida? Quer falar, Cosme? Não quer? Muito bem. Então, vamos orar. Né? Vamos orar. Eu vou conduzir a vibração. E aí vocês vão orar especificamente, vão lembrar, né, dos parentes que já partiram, dos amigos, para que essa oração possa chegar até eles. Não é? E vamos também, numa segunda vibração, orar por aqueles espíritos que estão em sofrimento. Eu vou conduzindo e a gente vai orando, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade da vida. Que Deus nos envolva em vibrações de paz, de refazimento. Neste momento que estamos